Existe uma situação ligada com a NFE, a NFCE, que é o indicador de presença do consumidor. Nós vamos ver aqui como funciona e como nós configuramos, como é feita a configuração no CIMAC Web. Então, é um recurso que permite identificar a presença ou não do consumidor ao realizar uma operação de venda. Essa é uma indicação, uma exigência legal, indicar, não, quando foi feita a venda, o consumidor não estava presente. Tá? Ou quando foi feita a venda, ele não estava presente, porque muitas vendas hoje são feitas através da internet, teleatendimento, fora do próprio estabelecimento e assim por diante. Então, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Nós temos alguns tipos de indicadores de presença do consumidor. Essa informação ela vai no XML da nota, tá? Tanto da NFE como da NFCE. Não vai no DANF, vai no XML. Tá? E a gente tem algumas situações. Por exemplo, quando a nota complementar ou de ajuste, não se aplica essa questão do indicador de presença. Mas o indicador presencial é quando a operação foi realizada com a presença física do computador. Você vai na farmácia comprar um remédio, no supermercado, na loja de roupa, está ali comprando, então é o presencial. Inclusive, presencial é o padrão do CIMAC. Tem o não presencial pela internet, que a operação é feita pela internet, sem a presença do comprador, pode ser o e-commerce, pode ser o marketplace, assim por diante. Ela é não presencial por telefone, quando é feito por teleatendimento, sem a presença do comprador. E também existe uma situação em que a NFCE ela é feita com a entrega a domicílio. Isso pode ser feito no supermercado, pode ser que a pessoa tenha um depósito, está vendendo também de alguma forma e está entregando. Aí não é a nota, vai a NFCE ali com o produto. Acontece, por exemplo, num caso em que a compra de alimento, no iFood e assim por diante, no próprio Uber e assim por diante. A questão presencial é quando é feita, né, principalmente a presencial fora do estabelecimento, é quando a mercadoria ela é vendida numa feira, em eventos, é colocado num caminhão, por exemplo, e esse caminhão sai entregando produto, como por exemplo gás, caminhão de gás que entrega no interior, em algumas cidades, ali o produto na casa da pessoa, ou assim, um exemplo. Né? Nesse caso, quando ele é presencial fora do estabelecimento, no documento fiscal também tem que ter a nota fiscal referenciada. Existe a situação não presencial. Uma outra situação em que, por exemplo, a venda é feita por catálogo e assim por diante. Né? Feito além da internet que está identificando a venda não presencial pela internet ou por telefone, mas quando é feito por catálogo ou uma coisa nesse sentido. Então, são indicadores que tem que informar lá no documento fiscal. Então, essa é a primeira situação que a gente vai procurar entender. Existe uma outra situação em relação à operação não presencial, que é a questão do intermediador. O que é o intermediador? Por exemplo, eu tenho uma situação em que eu estou vendendo pela internet. Se o e-commerce é meu, automaticamente eu estou vendendo, eu estou entregando. A pessoa entra no meu site ali, compra e tal. Mas hoje acontece das pessoas ser assim, a pessoa trabalha com marketplace para poder alavancar as vendas. Então, marketplace pode ser Amazon, Mercado Livre, Shopee, iFood e outros. Tá? Então, a pessoa está vendendo pelo Mercado Livre. Quando ela vai emitir aquela nota que vai ser a entrega do documento para o cliente, tem que indicar quem foi o intermediador nessa venda não presencial. Então, esse intermediador, se eu estou vendendo pela internet ou teleatendimento e a operação é toda feita por mim, não passa por ninguém, eu não tenho intermediador. Mas quando eu uso, por exemplo, Amazon, Mercado Livre, Shopee, iFood, qualquer outro para poder vender, automaticamente eu tenho um intermediador. Então, essa é a figura, o intermediador é esse. E aí, na nota fiscal, tem que informar, quando a operação é não presencial, se teve ou não algum tipo de intermediador. Existe uma situação em relação ao CIMAC. Tá? O CIMAC, por padrão, a inteligência do CIMAC já coloca a operação como sendo presencial e sem intermediador. Porque já entende que o cliente nosso é um cliente de varejo. Né? Então, automaticamente, ele já pega e já coloca lá. A operação é presencial, é um mercadinho, uma loja de roupa, assim por diante, não tem intermediador nenhum. Mas aí existem as configurações que podem ser feitas. Né? E algumas são automáticas. Por exemplo, se a natureza da operação é de ajuste ou complemento, automaticamente o CIMAC já coloca lá que não vai se aplicar. É o que está indicando lá naquele slide anterior que eu passei para vocês. Quando a natureza da operação é uma venda fora do estabelecimento, o CIMAC automaticamente já indica que essa é uma operação presencial fora do estabelecimento, porque a natureza da operação está indicando isso lá no cadastro de operação. Agora, quando a operação ela é configurada com intermediador, aí você tem uma venda
não presencial e que é feito pela Amazon, pelo Mercado Livre, pelo Shopee ou onde for, aí tem um intermediador. Então, se na operação tem essa configuração, o CIMAC vai pedir o CNPJ do intermediador e também a identificação da empresa no intermediador. Né? Porque quando a empresa faz um cadastro intermediador, identifica lá, né? A empresa X, a Max System, beleza, né? É o nome de guerra dela lá, o ID, a identificação dela no intermediador. Então, essa informação se informa também dentro do XML da nota. Bem, em relação à configuração, vamos ver aqui, são duas situações. Na operação, você coloca lá o indicador de presença, o intermediador na operação não presencial. Tá? Vamos dar uma olhadinha como você faz isso. Aqui, ó, no cadastro de operação, você tem, então, olha, duas informações. Indicador de presença do consumidor, então são vários. Né? Esse que eu abordei para você, não se aplica, operação presencial. O CIMAC, se você deixa um padrão, aí o padrão ele usa aquele padrão do CIMAC, usa o default. Né? Ele vai entender que a venda ela é uma venda presencial e sem intermediador. Né? Quando não, você configura o que você quer. Aqui eu configurei, ó, não presencial pela internet. E tem uma situação de intermediador. Né? O default padrão é a operação sem intermediador. Você pode configurar se ela é com intermediador, levando em consideração o tipo de operação que está sendo feita. Então, essa é a configuração que se faz no cadastro de operação. Mas é bom você entender o conceito. Né? Entender que o indicador de presença é uma informação fiscal e tem a questão do intermediador. Essas duas coisas tem que entender. O intermediador ele só existe se a operação ela for feita uma operação não presencial e se utilizar o marketplace ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Bem, o que você vai fazer como atividade? Tem as aulas 14.15, 14.16, que é a aula referente à NFE, não presencial sem intermediador e não presencial com intermediador. Então, essas são as atividades que você vai fazer para poder complementar esse conhecimento aqui. Você vai cadastrar a operação e assim por diante.